Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 24 de junho de 2025, pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal, a gente observa que o gráfico semanal fez um ponto de retorno aqui, ó. Lembrando que ainda estou usando aquele gráfico ajustado, muito em breve a gente volta para o gráfico não ajustado, tá? Olha aqui, ó, ele fez um ponto de retorno na 25 contra 24, né? E a gente observa que ele tocou na média e sentiu a região, né? Ó, aí já deu uma recuperada aqui, fechando com bastante pavio, né? Então vamos ver como que vai se desenrolar o restante da semana, tá bom, pessoal? O diário, vamos ver o diário, ó. O diário, ele veio testar aquela região que eu tinha comentado com vocês, né? Aquela região da média, né, de 72 períodos. Tinha chamado a atenção que num outro momento, quando ele fez esse teste, ele deixou bastante pavio e começou um movimento ascendente. E aqui a gente teve a mesma situação em relação a pavio, tá? Então ele veio, testou a região, deixou bastante pavio aqui. Aqui, ó, deixei marcado aquela região de ontem que a gente tinha feito a retração, ó. Então eu tinha marcado essa retração com vocês e tinha falado que nesse retângulo aqui seria a região de maior briga que a gente teria e ali seria onde o preço poderia parar, entre essa região do 61.8 até a região do 76.4. E foi exatamente ali que ela se segurou, ali que começou a mudar o comportamento. Então dali, de repente, a gente pode ter uma tentativa de retomada para cima. Tá? A gente vai ter que observar como é que vai ser o movimento hoje do mercado. A gente entende que essas questões de notícia, né, dessas possibilidades de guerra ali, tudo que está acontecendo no Oriente Médio, né, uma escalada global em relação à guerra, pode fazer com que os ativos de fato caiam bastante, tá? Então a gente não tem muito como mensurar isso, tá, gente? A gente só tem que sentir esse momento do mercado, operar com cautela e tomar cuidado em relação aos stops que a gente coloca, aos alvos que a gente está procurando atingir, por conta dessa volatilidade que tá muito maior esses dias, tá bom? Ó, se a gente olhar para os 60 minutos, então, ele vem desenvolvendo movimentos descendentes, ó, faz uma perna, corrige, fez outra perna, corrigiu, e aí fez uma outra perna. A pergunta é agora, ele vai continuar caindo, ou seja, desculpem, ele vai continuar caindo, ou seja, ele vai se segurar aqui nessa média, que foi um lugar que ele já tocou uma, duas, três, agora a quarta vez. Será que ele vai se segurar aqui, vai manter o padrão descendente e vai vir testar fundo? Então essa é uma possibilidade que nós temos, bem como eu entendo que ele se segurou numa região pertinente, tá? E está fazendo uma tentativa de correção. Então a gente vai ter que ficar muito atento no comportamento do preço hoje. Ou seja, se ele resolver ir para cima, a gente teria que fazer o quê? Puxar uma retração oposta, né? Para a gente poder tentar entender até onde esse preço teria potencial para poder corrigir. Num primeiro momento, ó, eu vejo uma correção aqui nesse topinho anterior, seria o 61.8, ali próximo da média de 72 períodos do próprio 60 minutos, tá? Então, a gente pensa que nessa região aqui é uma possibilidade dele fazer uma correção até lá. E aí ali nós vamos ter que ver como é que ele se comporta. Se ele vai tentar dar continuidade nas vendas ou se ele só vai armar um pivô para cima para depois tentar reverter esse movimento novamente para direção para cima, né? Aí a gente tem que esperar e ver como que funciona, tá? Como que o mercado vai se comportar. Agora,
Se ele resolver vir para baixo seguindo esse mesmo padrão que ele já adotou aqui, ó, então ele tocou na média, ó, veio aqui, toque na média novamente, então vamos supor que ele se segurasse exatamente aqui. Então, eu entendo que ele poderia buscar o primeiro alvo na região de 137.670 e depois uma outra região de 136.690. Tá? Possíveis alvos aqui se ele romper a mínima e forçar para baixo. Tá? É bem provável que se ele perder a mínima, ele queira buscar o fundo aqui, queira vir testar, mas lembrando que tem muito suporte aqui nessa região. A gente vê que ele chegou na região e ele de fato já sentiu, já se segurou. Aqui no 618 também teve bastante briga, depois que ele conseguiu desenvolver. Então vamos ficar atento como que o preço vai se comportar, tá bom? Lembrando que se você está gostando desse vídeo, deixa aí o seu curtir, ajuda bastante o canal, tá? Se você puder também encaminhar para os seus amigos, deixar comentários em relação ao conteúdo, se está te ajudando de alguma forma, a gente fica muito feliz com isso, tá bom, pessoal? Olha só aqui, ó, o 15 minutos, o que a gente consegue ver? Também toques em média, né? Ó, toca na média 17, faz um movimento, toque na média 17, entrega um movimento, aqui ficou um pouquinho mais consolidado, mais amarrado, mas ele não conseguiu superar acima das médias, né? Aí ele veio novamente fazendo um movimento descendente, bateu na média rápida de 9 períodos, e aí voltou para essa região aqui que eu tinha chamado a atenção ontem para vocês, tá? Eu vou até tirar esse retângulo agora, porque agora, na verdade, a gente ficaria atento em relação a outras regiões, né? Regiões de possível retração para cima. Para o 15 minutos, ó, olha que interessante. Ele já está chegando aqui num ponto interessante, ó. A gente tem uma confluência de 50% em relação a essa perna menorzinha aqui, tá? E o 618 ficaria em confluência com esse fundinho anterior que ele deixou aqui, tá? Se a gente puxar um pouquinho mais, pegar essa perna maior aqui, ó, aí a gente vai observar que o 50% muda de lugar, ele fica aqui perto desse fundinho, né? E o 618 ele já fica um pouco mais acima, um pouquinho acima dessa média de 72 períodos do 15. Então, hoje, eu gostaria que o preço se desenvolvesse, que ele assumisse direção um pouco mais rápido, que normalmente o começo do dia está sendo bem enrolado, e ele acaba que faz com que a gente, às vezes, não faça bons trades, né? Pelo fato dele acabar ficando um pouco mais enrolado, então a gente não performa tão bem, tá? Ó, a gente vê que no começo do dia, apesar de ele ter dado feito um movimento aqui, depois ele deu uma enrolada, e depois que ele deu continuidade, tá? Então, se ele assumir uma direção logo de manhã, seria interessante ele já dar uma acelerada e de repente já fazer uma correção e aí desenvolvendo movimentos ascendentes para a gente poder trabalhar com compras ou que de fato ele se mantenha dentro dos padrões e de repente já arme uma venda para a gente ter continuidade, tá? Se ele for para cima, aí a gente vai fazendo projeção de alvos, tá? Para a gente poder entender as possibilidades do movimento dele, tá? Ó, então aqui ele fez um primeiro movimento aqui, ó, deixa eu só refazer porque a ferramenta travou aqui, ó. Aqui, ó. Então o primeiro movimento 100% seria na região de 139.380, não tem muito alvo para cima, mas no 60 me dá um pouquinho mais de possibilidades, ó. Se a gente pegar aqui, ó, supor que ele faça uma pequena retração nesse ponto que ele esteja agora, retrair um pouquinho aqui, ó, aí ele ganha um alvo aqui na região de 139.800. É basicamente buscar aquelas regiões de retração que a gente já chamou atenção, tá? Então eu entendo que o preço pode querer corrigir, e aí a partir disso vamos ficar atento como ele se comporta para ver se ele vai continuar subindo ou se ele volta a cair. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã.